Boa noite a todos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos para a nossa reflexão de sábado, hoje com o capítulo 29 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Contentar-se. Vamos rogar a Jesus nesse momento que nos abençoe, nos inspire e nos guarde, permitindo que possamos aproveitar a bênção da reflexão para ressignificar alguns valores importantes para o nosso avanço espiritual. Esse capítulo, Emmanuel escolheu como versículo para nossa reflexão um versículo que está numa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo é o 11, onde Paulo diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Pessoal, seguir a Jesus não é fácil. Exige de nós disposição, esforço, boa vontade. Como diz Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, né? É para quem aguenta. Porque o espiritismo nos leva a buscar a Jesus constantemente. Ele é a nossa fonte, é o nosso caminho, a nossa luz, o nosso farol. E olha o que Paulo diz nesse versículo, que ele já aprendeu a se contentar com o que ele tem. Pensa bem, a primeira coisa que nós pensamos quando alguém, geralmente bem-sucedido, chega, se aproxima de nós estamos ali cheio de boleto para pagar, né? Negativo no banco, e aquele camarada diz pra gente assim: olha, você tem que se contentar com o que você tem, né? Ou quando a gente fala assim: estou muito preocupado com muitas dívidas, vou buscar uma solução lá no Evangelho, né? Aí a gente abre a página lá e está escrito esse versículo de Paulo, né? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí a gente pensa assim: o negócio tá bravo, o negócio tá feio, né? Porque a gente acha que é muito fácil aquele que está bem sucedido, aquele que já tem, que está numa posição, numa situação melhor financeiramente, tem tudo do bom, tudo do melhor, falar para a gente que a gente tem que ficar contente com a dificuldade, com a situação que às vezes a gente se encontra. Mas é esse o grande diferencial. E esse convite que Paulo colocou ali numa carta, ele não está vindo daqueles que alcançaram sucesso financeiro e material, não. Muito pelo contrário, são das pessoas que pela sua influência, pelas suas obras, poderiam ser milionários. Quer um exemplo disso? Francisco de Assis já era rico, não é? E buscou nos ensinar o desapego. Irmã Dulce, Madre Teresa, Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, Vicente de Paulo, Chico Xavier, né? O profeta Gentileza, que largou a sua riqueza para ser gentil com todo mundo, distribuindo rosas nas ruas após se separar de um filho pela morte física. Mas vamos pensar só no Chico, por exemplo, que está bem próximo de nós. Chico escreveu mais de 500 livros, psicografou mais de 500 obras.
poderia ser milionário. Cuidava de 14 irmãos. Não usufruiu um centavo de suas obras, porque, como ele mesmo dizia, as obras não eram deles, eram dos espíritos que as ditaram. Mas imagina se Chico pensasse assim: bom, eu vou dar 90%, reverter as vendas das obras para a assistência social, para as coisas que ele reverteu. E vou ficar com 10% para mim. Ele já seria milionário. Suas obras já foram traduzidas para vários países, né? No entanto, ele auxiliando a criar 13 filhos, ele era o 14, com um salário mínimo. E estava contente. Ele não quis nem os 10% que as obras que ele poderia ter dado essa desculpa. Não era dele. Ele estava contente como Paulo. Ele já tinha aprendido a se contentar com aquilo que ele tinha. Então, esse pessoal não é pessoal que está bem sucedido materialmente. Então, eles não nos convidam a abandonar tudo, não. Ou ficar de braços cruzados diante da miséria, da dor. Mas o convite é para que não nos revoltemos com a situação. Porque se eles conseguiram ficar contentes, nós também podemos conseguir. Não nos revoltar já é um grande passo. Porque a situação muitas vezes de penúria, que às vezes nos trazem revoltas, às vezes também é um pouco de comodismo, de conformismo. E não é isso que eles querem trazer. Eles querem dizer que a gente não se revolte com a situação, que a gente continue a lutar na conquista de melhores condições da vida material, já que nós estamos aqui. Sem, no entanto, a gente perder o foco. E qual é o nosso foco? O avanço espiritual. Por que esse é o nosso foco? Porque somos espíritos. E isso aqui, essa existência é apenas um tempo de aprendizado. É um capítulo, né, da vida. É um ano de aprendizado para quem está na escola. E para aqueles que já têm mais do que o necessário materialmente falando, o convite é para que não se apegue. Não se apegue àquilo que você tem. Tenha, se possível, mas não se apegue. Porque você vai ter que se separar. E aprenda a ficar contente, sem gastar a sua energia em querer mais e mais. Porque quando você gasta essa energia, você foca a energia em querer cada vez mais e mais, muitas vezes você perde o foco espiritual. Infelizmente, nós caminhamos no mundo na condição do prisioneiro apegado às posses que nós sabemos que são transitórias, porque nada me preenche. A gente cria uma necessidade, se satisfaz com aquela necessidade, e aí a gente cria outra, e mais outra, e vira um círculo vicioso que nunca nos dá uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, porque nós colocamos a felicidade nessas coisas, nas coisas da terra, porque as coisas da terra, se a gente consegue boas condições, traz segurança, é natural, traz conforto, mas não se apegue. Enquanto nós estamos com a saúde física e espiritual em boas condições, a gente muitas vezes se desconecta
da nossa origem espiritual. Tá tudo muito bem, tá tudo muito belo, então por que ficar preocupado, ficar pensando na nossa essência, naquilo que somos, no espírito que somos? Mas basta os tormentos da alma aparecer em nossa existência, seja em nós, ou seja nos parentes mais próximos, nós vamos percebendo que nenhuma riqueza material pode resolver esses tormentos. Tormentos da alma, muitas vezes as pessoas gastam fortunas, tratamentos médicos, né? Que é natural, tem que procurar mesmo, mas muitas vezes não resolve. E aí nós desabamos em angústias, em revoltas, como se Deus tivesse nos esquecido, como se estivéssemos longe da bondade de Deus. Se antes desses tormentos a gente nem se lembrava de orar, por que eu estou falando em oração? Porque é uma das formas que todos nós, independente da situação que nós temos para nos conectar, ainda que por momentos, para agradecer. Mas quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, a gente nem lembra. Para que orar? Para que me conectar? Porque orar, para nós, na maioria das vezes, é sinônimo de pedir, né? A gente está acostumado a orar somente para pedir. E para pedir, a gente faz até lista de pedidos, né? E geralmente o que a gente pede? Coisas ligadas à vida material, né? Que é sempre transitória, é sempre temporário e nem sempre é o melhor para nós. Aí a gente pede o emprego, pede o carro, pede o cargo, pede a herança e a gente até exige na oração que a espiritualidade nos atenda. E quando isso não acontece, a gente já vai lá pro cantinho do coitadinho, né? Sou um infeliz, nada dá certo para mim, tudo que eu faço não vinga. Mas vocês já pensaram se aquele negócio material não deu certo, se aquela porta que você bateu não se abriu, será que é porque se desse certo naquele momento, não seria mais prejudicial ao seu espírito? O problema é que a gente não está muito acostumado a pensar como espírito. A gente quer a solução imediata. Chico Xavier diz o seguinte, que todas as portas que se fecharam para ele, com certeza eram lugares em que ele não deveria entrar. Olha a consciência, né? Porque nós pensamos no imediato. Deus e seus mensageiros, aqueles que nos orientam, que nos acompanham no nosso projeto reencarnatório, eles pensam a nível de eternidade, não nessa única existência. Então, quando recebemos o que pedimos para solucionar essa ou aquela questão material, o tempo de contentamento não é tão grande assim. Dura pouco, porque logo a seguir a gente já quer outra coisa e outra coisa, além do necessário. Ressalta Emmanuel lá nesse capítulo, do Caminho, Verdade e Vida, que são raríssimas as pessoas que na oração pedem o pão de cada dia. Eles querem também a fazenda, o carro, o avião e assim por diante.
Mas quando Jesus, lá na oração do Pai Nosso, nos ensina a pedir o pão de cada dia, ele nos ensina a pedir aquilo que é indispensável à nossa sobrevivência, e não ao supérfluo, ao desnecessário, ao que nos aprisiona na posse, que quando a gente toma posse, já fica logo com medo de perder, né? Então a gente nunca tem paz. Primeiro que a minha paz é consumida pelo desejo da posse. Depois que eu tomo posse, eu não tenho paz porque eu tenho medo de perder, né? Então na nossa imaturidade, nós esquecemos por completo da nossa realidade espiritual, onde nós vamos retornar e vamos passar largos tempos de reflexão, de aprendizado, de colheita daquilo que plantamos aqui na Terra, porque a reencarnação muitas vezes ela não acontece imediatamente. Não é chegar lá, bateu, voltou, não, né? Às vezes nós vivemos aqui 80, 100 anos, vamos para o plano espiritual e ficamos lá no plano espiritual 100, 200 anos, né? No plano espiritual, porque o que é 100, 200 anos para a realidade do espírito? Não é nada, né? Para depois a gente retornar. Aí a gente começa a pensar, bacana, ajuntei bastante coisa aqui na Terra, mas agora que bagagem que eu estou levando para passar esses 100, 200 lá no plano espiritual? Então nós perdemos muito tempo hipnotizados pelos interesses da matéria, né? Nada nos satisfaz. Ficamos inquietos demais, gente, atormentados, né? A ganância é ambição excessiva. Observem bem, na doutrina espírita, tudo tem o seu ponto positivo. É preciso que você seja ambicioso? Sim, porque senão você não caminha, você não desenvolve a sua inteligência. Só que tem um detalhe: o que faz mal? Todo tipo de excesso, né? Ambição excessiva, desmedidas, né? E muitas vezes, quando a gente entra nesse excesso, só a dor pode nos tirar desse sono hipnótico, que nós ficamos hipnotizados e às vezes perdemos a existência hipnotizados, achando que a gente não vai ter que vivenciar outras experiências na realidade espiritual. Então, vocês já perceberam quantas vezes a gente diz que tudo está passando muito rápido? O tempo parece que está mais veloz do que era. Parece que nós não temos mais tempo para fazer mais nada. E isso está acontecendo, sabe por quê? Porque nós estamos muito sufocados nas distrações que o mundo traz. E a gente posiciona naquelas distrações que o mundo traz, nas redes sociais, nos pacotes que pagamos para ficar horas e horas em frente à TV, no trabalho sem descanso. Quem que muitas vezes não está sufocado no trabalho material, não está nem percebendo o tempo passar? Então a questão é, nós estamos saindo do foco do espírito. E tudo que nos distrai do foco espiritual custa muito caro, porque custa o nosso tempo. Emmanuel tinha um horário para escrever com o Chico. Depois das 11 horas, das 23 horas. E Chico recebia umas visitas ali, e conversa vai, conversa vem, de repente Emmanuel se aproxima e fala, e aí, Chico, tá na hora da gente trabalhar, né? E o Chico, mas eu tô com visita. Ele falou, Chico,
é o seguinte, já faz 1 hora que vocês estão aí nessa conversa inútil, não vi nada de proveitoso. Então é o seguinte, eu estou te chamando para ir para o trabalho. Estou indo. Você resolva se vai ou fique. Então o Chico pediu licença para aquela visita e foi lá para o trabalho, né? Porque muitas vezes aquelas pessoas que visitavam o Chico tomavam um tempo enorme. Não, não aqueles necessitados, mas aqueles amigos que ia mais, que queria saber curiosidades, que o Chico falasse alguma coisa, né? É aqueles que adentravam a casa e ficavam ali naquela conversa que não levava a nada. Então, a moeda mais valiosa do universo, pessoal, chama-se tempo. Diz o ditado para nós aqui encarnados que tempo é dinheiro. Mas isso só vale para os que permanecem absorvidos pelos interesses da matéria. 1 minuto, opa, eu tenho que ganhar dinheiro. Opa, eu tenho que ficar mais rico. Eu tenho que ter mais posse. Então entra numa corrida hipnótica, numa corrida louca para conquistar coisas imediatas. Mas para nós, por isso que eu acho que o Raul Teixeira está certo. Para ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Então, para nós que estamos despertos para essa realidade do espírito, tempo é bênção, é concessão valiosa para a nossa evolução. Então, tempo para nós não é dinheiro. Tempo para nós é igual a vida. E aí, porque nós não conseguimos comprar tempo. Você já tentou comprar tempo? Você compra tudo. Móveis, roupa, casa, fazenda, tal. Menos tempo. E a pergunta é, como é que nós estamos usando o nosso tempo na bênção da reencarnação que nós estamos tendo agora? Se não percebemos isso, se nos aventuramos em usar o tempo só para ter, nós vamos nos entregando sem perceber a impulsos destruidores na conquista do que queremos, mas geralmente não necessitamos. O problema maior é esse, que a gente gasta muito tempo para conquistar aquilo que queremos, mas nem sempre nós estamos necessitando. E aí a gente passa por cima da lei para conquistar, passa por cima das pessoas, menospreza as pessoas, pisa no outro, usando o outro como degrau para aquela conquista. E esses impulsos destruidores são sementeiras de sombra, gente. Não adianta querer fingir que não é, porque é, né? E sementeira de sombra vai dar colheita de sombra no futuro, que a gente vai ter que aprender a dissipar essa sombra. Então a doutrina espírita vem nos convidar em nome de Jesus a examinar os nossos desejos mais íntimos e vem pedir para a gente, olha, recorda os teus compromissos, as responsabilidades que você assumiu, né, pedindo a bênção dessa encarnação. Né? A gente chegou lá e falou, oh, meu pai, né, para o mensageiro, para o instrutor, deixa eu voltar, que eu preciso aprender mais, evoluir, tem muita coisa para me consertar, rever, refazer, né? E chega aqui e a gente esquece que nós temos um compromisso com a vida e com o Cristo. Porque em qualquer lugar com o que possuímos, na situação em que estamos, nós podemos ser úteis, podemos ser melhores, podemos ser felizes. Quanto mais necessidade criamos, mais infelizes ficamos, porque nem sempre conseguimos conquistar aquela necessidade.
que nós mesmos criamos para nós. Então, Paulo, quando ele diz isso aos filipenses, ele está nos chamando a estar contentes. E Paulo ainda diz mais em outra carta, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz o seguinte: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente está dando graças. Em tudo. Paulo não está dizendo só na alegria, né, na saúde. Está dizendo em tudo. Em tudo dai graça. Isso, gente, não é conformismo destruidor. É saber que nós devemos e podemos continuar trabalhando para conquistar sucesso material, mas sem esquecer a essência espiritual que somos. Ter a consciência de saber que o que temos é o que necessitamos para avançar em espírito. No entendimento das leis divinas que a doutrina espírita nos traz com muita clareza, eu consigo me contentar porque eu entendo para que eu estou naquela situação. Mais difícil às vezes. E eu trabalho para resolver aquela situação sem revolta e sem desânimo. Enquanto eu estou focado pensando por que eu estou nessa situação e o outro não? Por que o outro tem uma vida melhor, mais abundante, aparentemente, mais fácil, materialmente, enquanto eu sofro, né? Então, eu estou dirigindo, quando eu fico perguntando por quê, eu estou dirigindo minhas energias para comparação e não para solução. Então, quando eu pergunto para quê, eu descubro o propósito daquilo que eu estou vivendo para o meu aprendizado. Quando Paulo foi chamado por Jesus para o grandioso trabalho da divulgação da verdade, ele era rico, senador, poderoso, tinha de tudo, mas pensava o que os outros vão dizer. Eu que sempre falei que o Moisés é o cara, o que os outros vão dizer se eu não defender o Moisés agora? Esse Jesus aí, então, quando ele aceita o convite de Jesus, aí ele para de se preocupar com os outros, né? E aí o que os outros fizeram? Todos o rejeitaram, inclusive sua família. Até os apóstolos tiveram dificuldades iniciais em aceitá-lo. Paulo perdeu tudo, virou tecelão, começou a fazer mantos, redes, tapetes para sobreviver. E foi ali, não foi na riqueza, não foi no poder, que ele aprendeu a se contentar com o que ele possuía. E diz ele, através de duras disciplinas. Aprendeu que a escolha era dele. Ele poderia abandonar tudo, revoltar-se contra Deus, contra Jesus, mas ele mudou o foco. Focou no seu espírito imortal e pensou lá no que Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 8, que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Assim ele se dedicou com contentamento, com alegria, com determinação, na certeza de que todas as glórias terrenas que ele tinha passariam e passaram. Então nós precisamos, pessoal, aprender a simplificar a nossa vida, porque o supérfluo é bagagem desnecessária e pesada para o espírito. E Emmanuel termina o capítulo nos pedindo para pensar: se nós espíritas, simpatizantes da doutrina, se buscamos o caminho com Jesus, o que é que nós estamos esperando? Por acaso nós estamos esperando, pergunta Emmanuel, que Deus, que a espiritualidade realize todas as nossas vontades materiais para
nos decidir a seguir o Mestre? Pensemos nisso. Muito obrigado pela presença, muita paz. Vamos pensar que não podemos esquecer o aprendizado e pensar realmente naquilo que nós viemos buscar nessa existência. Que Jesus abençoe a todos, nos dê uma semana abençoada, derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus, que assim seja.